Sabias que os nossos pais e avós travaram uma luta por cerca de 10 anos contra um sistema de dominação político, cultural, econômico e territorial? E finalmente, em 1974, terminou. E um ano depois foi declarada a independência total e completa do nosso país. Naquela época, os moçambicanos só queriam se libertar da escravidão e, desse modo, poder gerir a sua economia, territórios e poder viver a sua própria cultura na base de um governo só de moçambicanos. Agora, a pergunta que não quer calar é: por que ainda há crianças estudando por debaixo das árvores? Por que importamos o que podemos produzir? E por que vivemos de renda enquanto temos terra e podemos construir? Não se fala de independência nacional sem incluir a mulher, pois ela está presente desde o princípio, na luta, na resistência e continua presente na construção do nosso país. Um dos exemplos vivos disso é a nossa querida cantora Chakazi. Chakazi, és independente? Bom, eu considero-me uma mulher independente. A partir do momento que eu sinto que tenho autonomia do meu próprio corpo, da minha mente, da minha gestão financeira, eu acho que sou independente, sim. E desde quando surge essa independência? A partir do momento que se consegue o autoconhecimento, eu acho que a partir do momento que eu descubro-me, surge essa independência, porque acredito que a independência é um processo assim gradual. Então surge o autoconhecimento em que eu passo a conhecer-me fisicamente, mentalmente, passo a ter gestão dos meus sonhos e projetos, sonho e concretizo, idealizo e realizo, tenho controle da minha mente, conforme eu dizia antes, consigo controlar as minhas emoções, sem precisar esperar que alguém me diga como fazer e o que fazer, sem precisar exatamente esperar uma permissão para eu ser eu, entenda? Porque essa coisa de independência varia, o conceito, acredito eu, que varia conforme a pessoa pode querer entender o que é independência. Mas a partir do momento que eu não preciso pedir permissão para existir, para ser eu considero que alcancei a independência. E as mulheres? Achas mesmo que as mulheres são independentes, podem gozar da independência social, podem vestir-se da forma como desejam vestir, podem falar como quiserem falar? Bom, eu considero que as mulheres não são totalmente independentes. A partir do momento que somos seres sociais, fazemos parte de uma sociedade e temos que agir conforme as leis de uma determinada sociedade ou comunidade. Então, logo, nós não somos independentes. Mas essa independência pode não ser exatamente essa falta de independência pode não ser exatamente no lado negativo, em que nós olharíamos como negativo, porque há leis e normas que regem uma sociedade e uma cultura, que é o que nos identifica, é o que facilmente as pessoas conseguem olhar e dizer, aquela é uma macua, aquela é uma manhambana. Por quê? Porque pela forma dela de se vestir, de ser e estar. Então, algumas coisas que são normais numa determinada sociedade não são normais numa outra sociedade. Então, se eu estou inserida numa sociedade onde eu me sinto uma frustração porque me sinto reprimida, oprimida, porque eu não consigo ser eu, fica mais fácil mudar de sociedade, ao invés de querer que aquela sociedade se torne independente naquilo que é o conceito de independência para mim. Então, se formos a olhar nesse aspecto de vestir o que quiser, etc., não, as mulheres não são totalmente independentes nesse sentido. Agora, a pergunta que fica é negativo ou é positivo? Eu acho que tem lá as suas vantagens e desvantagens, dependendo do ambiente ou da comunidade que essa mulher se encontra inserida. Há coisas que podem chocar, sim, se eu me vestir de uma determinada forma, em um determinado ambiente, isso pode chocar. Então, há uma necessidade de saber ser e estar. Mesmo quando no âmbito de falar, há uma necessidade de saber ser e estar. Onde termina o meu direito, começa o direito de outra pessoa, tem que respeitar a liberdade de expressão, porque até a liberdade de expressão tem lá os seus limites, e são essas coisas que vão nos conduzindo como uma sociedade. Há limitações no mundo artístico? Há independência musical? Bom, eu acho que não. Não há.
independência como tal e acho que há sim limitações por vários fatores. Eu costumo dizer nas minhas conversas, eu costumo dizer que muitas vezes eu sou um personagem. Então eu tenho o meu nome artístico que é Chakaz e tenho o meu nome oficial que é Teresa. Então muitas vezes eu sou a Chakaz. A Chakaz tem muito mais responsabilidades que a Teresa, porque a Chakaz não é só simplesmente uma mulher. Ela é uma mulher que muitas, mas muitas outras mulheres olham e esperam encontrar nela um exemplo, porque a Tia Casa é uma mulher exposta, que as pessoas podem ver através das redes sociais, ouvir através da rádio, acompanhar os comportamentos da Tia Casa através das televisões. Então, ela é um modelo. Eu preciso performar, mas não só simplesmente performar, eu preciso encarnar o personagem, que é para isso não criar um conflito em mim mesmo, porque senão a jornada ela fica uma jornada desgastante e cansativa, porque a todo tempo eu estarei a ser alguém que eu não sou. Então eu preciso encarnar. É igual a quando te passam um papel numa novela, tens que encarnar, não é só ler o personagem, mas tens que encarnar aquela personagem e as vivências daquele personagem passarem a fazer sentido para ti. Então é aí que a Tia Casa influencia muito a Teresa no saber ser e estar socialmente. Porque talvez se eu simplesmente fosse uma Teresa normal, se calhar eu não seria essa pessoa que sou, que tem que ver o que fala, tem que ver onde senta, tem que ver o que bebe, tem que ver o que veste. Se calhar eu estaria aí fazendo e desfazendo, acreditando eu que aquilo para mim é que é o ser independente. Mas que isso sim cansa, porque nós não somos seres absolutos. Temos as nossas sensibilidades. Há momentos que eu simplesmente não quero ser ninguém. Não quero cumprir regra nenhuma, não quero agradar ninguém. Eu quero chorar, quero gritar, quero rasgar as roupas, quero mostrar as minhas sensibilidades. E aí começa aquele conflito. É como uma mãe que não pode chorar diante dos filhos. É como um pai que não pode chegar chorando diante dos filhos, mesmo que ele tenha tido o pior dia da vida dele, ele tem que manter-se firme. É assim que é o artista. Mas tirando essa parte social, depois temos a própria indústria musical em si, que também tem as suas leis, eu não chamaria de leis, tem as suas exigências daquilo que é ser um artista do modo industrial. Então eu tenho certas limitações em que eu não posso acordar, pensar que devo cantar o que eu quiser cantar e cantar. Eu acompanhei uma entrevista sem querer citar o nome de uns meninos que acordaram, achando que deviam cantar o que queriam cantar e foram parar no tribunal. Então, há limitações sim. Voltamos para aquela questão de há leis e regras que regem uma sociedade. Então, há leis e regras que regem uma indústria musical. Uma mulher casada pode ser independente? Pode e deve. Eu acredito que um casamento não é uma sentença. O marido tem que ser um apoiante, não ser um motivo em que a mulher sente-se autorrealizada e feliz só pela existência dele. A mulher casada deve ser independente, no meu ponto de vista, olhando para três aspectos. Primeiro, independente financeiramente. Essa questão pode ser muito discutida no sentido de as pessoas questionarem: não, mas quando dizes independente financeiramente, isso quer dizer o quê? Não sei o quê. Olha, coisas inesperadas acontecem. Os homens falecem, os homens ficam doentes, ficam como é que se diz, tem uma palavra que eu estou à procura, mas tipo, ficam também a precisar ficam vulneráveis, quer dizer, ficam vulneráveis. Então é importante que essa mulher esteja preparada. Nós acompanhamos muitos cenários de mulheres que ficam viúvas e depois acontece ali um problema, a mulher é tirada da casa, etc. Há leis que protegem as mulheres nessas condições, mas mesmo a lei, quando ela está diante de uma mulher financeiramente despreparada, ela não ter força para seguir em frente. Porque só para ir abrir um processo, você precisa de dinheiro para subir chapa, para chegar lá, tirar cópia do BI, chegar lá, carimbar no céu. Então, tudo está em volta de dinheiro. Então, o dinheiro não é um mito, não é algo que temos que ter medo de falar dele, porque é o que nos move dia após dia, desde que esse dinheiro seja honesto. Então, a mulher precisa ser independente financeiramente e depois emocionalmente. Em que sentido? No sentido em que ela não fique achando que a felicidade dela é só o casamento, quando esse casamento é um casamento tóxico. Ela precisa ser independente
independente emocionalmente o suficiente para ela dizer não, eu estou no lugar errado, eu preciso de um lugar que me dê paz, tranquilidade e um ambiente familiar, tranquilo, para continuar criando e educando os meus filhos. E depois ela precisa ser independente no sentido de identidade, em que ela tem os próprios sonhos, tem os próprios projetos e o marido é aquele que apoia. E vice-versa, né? O marido é aquele que apoia a mulher a conseguir alcançar esses sonhos, esses projetos. Não o contrário, em que a mulher só vive para realizar os sonhos impostos pela sociedade, pela família, pelo marido. Essa mulher não é independente. E se parasse de cantar, continuaria sendo uma mulher independente? Eva, eu acho que sim, porque acho que quando respondi essa questão eu disse que a minha independência vem do autoconhecimento. Então, não é só trabalhar para ganhar dinheiro. É trabalhar para ganhar dinheiro e saber gerir esse dinheiro. Então, se eu trabalho e ganho dinheiro e não sei fazer gerência, eu não sou independente. Sou uma pessoa escrava de qualquer coisa que me move e me faz gastar o pouco que ganho. Então, a maioria das minhas conquistas financeiras vem da música, mas graças a Deus não é só isso que eu faço muitas outras coisas. E aquela parte que eu falei de fortificar a parte mental. Hoje em dia a minha mente está estou mentalmente forte o suficiente para lidar com qualquer divergência no meio do caminho. Hoje eu consigo pensar e aceitar que as coisas não serão como são neste momento que eu estou a falar consigo e amanhã de manhã. Estou fortemente, mentalmente forte para saber que amanhã eu posso deixar de ser quem sou, posso perder tudo que tenho e o que é que acontece? A minha independência virá de onde? Do equilíbrio, para saber me equilibrar diante das dificuldades. Não tenho intenção de deixar quem sou, de deixar de ser quem sou, inclusive rezo a Deus para que mais ganhos venham através da música, através das outras coisas que eu faço, mas é preciso sim estarmos preparados para tudo. Se eu hoje deixasse de ser cantora, acredito sim que continuaria sendo independente porque estou mentalmente preparada para isso. E qual conselho deixaria para as outras mulheres que ainda não sentem essa independência, que se sentem ainda limitadas em algum ponto? Ponto número um, é preciso definir a independência, porque o conceito pode variar. O que é ser independente para si? É igual a sucesso. O que é sucesso para ti? É ter milhões de seguidores nas redes sociais? É ter a maior fama do mundo a partir do primeiro minuto que sais na estrada, todo mundo te reconhece? Como é que tu defines o seu sucesso? É igual a felicidade. O que é que tu defines ser feliz? Então, tem uma teoria que eu gosto muito de usar em que as pessoas dizem mas o que é que eu hei de invejar naquela pessoa pobre? Não tem nada para ser invejado, não é verdade. Mesmo aquela pessoa insignificante deve ter qualquer coisa que você pode invejar, a paz, por exemplo, que você mesmo tendo tudo pode não ter aquela paz que aquela pessoa tem, isso é invejável, entre muitas outras coisas que o dinheiro não compra. Então, a partir do momento que nós definimos o que é independência, significa que nós traçamos um caminho e um destino para chegar. Se eu não tenho a definição da independência, qualquer coisa pode ser independência para mim. E qualquer caminho pode ser o destino para aquilo que eu considero ser independência. O meu conselho para todo mundo é esse: defina o que é ser independente para ti. Porque senão mesmo o discurso que eu falei sobre a mulher ser independente sendo casada, não sei, pode ser distorcido pela tua mente, que tem uma definição errada daquilo que é ser independente. Então, ser independente não significa ser solteira. Também ser independente não significa ser casada, significa aquilo que você vai definir como ser independente. Para mim, o ser independente como país, por exemplo, nós precisamos alcançar várias outras coisas, que seria, por exemplo, a justiça social, a independência econômica, que o nosso país não tem essa independência econômica, não é segredo, não temos muitas dependências, temos problemas com a justiça social, temos problemas com feminicídio, crimes, entre outras coisas. Então nós não somos independentes, somos escravos do medo, da insegurança, de muitas outras coisas que tiram a nossa independência enquanto seres individuais e comuns. Enquanto seu filho não voltar da escola, você não tem paz.
não tem paz dentro da sua própria casa. Hoje em dia nem precisa estar necessariamente mal ou bem vestida para sofrer uma violência sexual como mulher e acabar sendo assassinada. Então, não somos independentes. Temos problemas sérios com segurança social, temos problemas sérios com a economia do país, temos problemas sérios com a justiça social. O que é independência para si? Essa é a questão que fica. Muito obrigada, Tia Kazi, por se disponibilizar a conversar conosco. É um prazer enorme conversar contigo. Eu, em particular, sinto-me honrada por isso. Vitalícia, a emoção que dura para sempre.